Salve pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo não? Fazia tempo que eu não gravava aqui, mas vamos lá. Hoje eu vou falar de teste técnico, tá, gente? Então vamos falar dessa etapa aí que normalmente muito analista ou cientista de dados passa, que é o teste técnico. Normalmente, gente, como que funciona as entrevistas, né? Você faz uma primeira entrevista ali com o RH, né? Muitas das vezes esse RH pode ser até um terceiro, então você faz uma entrevista com o RH terceiro, depois você faz uma entrevista com o RH da empresa, depois você faz uma entrevista com o gestor. Esse gestor, gostando de você ou não, ele pode te dar a oportunidade de fazer o teste técnico para eles avaliarem, e aí sim você vai avançar mais alguma etapa, e daí cada empresa tem o seu estilo, ou você vai ser desclassificado ali, tá, gente? Eu já fiz um teste técnico há muitos anos atrás. Na verdade, eu já fiz 2 testes técnicos. É comum mais para empresa grande, mas hoje em dia já tem empresas pequenas pedindo isso. Eu fiz um para uma empresa do Sul, eu não vou lembrar o nome, acho que Bix, se eu não me engano. E bastante tempo atrás também eu fiz um do iFood. Nessa Bix era para cientista de dados mesmo, o teste. E no iFood era para analista de dados, porém na área de pricing, né? Então eu vou falar um pouco sobre esses testes técnicos e por que você precisa investir um tempo, gente, estudando como fazer isso, tá? Você precisa praticar em algumas situações mais de mercado para você aprender a fazer esse tipo de teste. No primeiro teste que eu fiz na Bix, não era um teste muito de negócio, assim, era mais um teste para saber se você sabia fazer ali as medidas descritivas. Então, qual que foi a média do ano, a média dos últimos 6 meses, era algo mais simples assim. Eles pediam algumas visualizações também, um storytelling legal ali. Eu fiz tudo em Python e depois montei uma apresentação, né? Eu fiz tudo no notebook e depois montei uma apresentação. E já no iFood, que eu acho que foi um pouco mais interessante, era um teste para a área de pricing. Eu já tinha trabalhado na área de pricing, eu vinha recente da área de pricing quando eu fiz esse teste. E aí foram me pedido umas questões bem interessantes, questões de negócio mesmo, e foi deixado livre a ferramenta para eu trabalhar, né? Então eu poderia trabalhar com Excel, com R, com qualquer coisa, desde que no final eu tivesse uma apresentação, eu apresentasse para eles os resultados. E aí, o teste era o seguinte: eu tinha que analisar rotas de motoqueiros, propor um aumento baseado nesse histórico de entregas. Eu tinha que propor um aumento ali, e esse aumento ele tinha que ser nas cidades com maiores pedidos, né? Então cidades que tinham maior quantidade de pedido, eu tinha que propor um aumento. Eu tinha que explicar o porquê dessa porcentagem que eu estava propondo ali de aumento de preço nas rotas, né, nas entregas. E depois eu tinha que fazer uma projeção de quanto isso traria de receita para a empresa nos próximos 9 meses, baseando-se numa taxa de aumento, né, que era esperado. Então, sei lá, 10% de aumento nas entregas, mais o ajuste de preço que eu estava fazendo, né? Então o volume subiria ali, mais o ajuste de preço que eu estava fazendo baseado em algumas cidades, não todas. Eu tinha que projetar para os próximos 9 meses quanto que isso traria de receita, né? Na verdade, não foi me dado, agora que eu tô lembrando, não foi me dado uma taxa, né, de aumento.
normalmente é dado uma taxa, ou você pode você mesmo verificar a média dos últimos meses e aí você fazer sua projeção. Basta você explicar como você fez essa projeção. E naquele teste, o que eu resolvi fazer? Eu decidi usar um modelo matemático, um modelo de série temporal, para primeiro não, né? Mas para eu ter o quanto eu ia aumentar as minhas entregas no tempo durante esses 9 meses, para ter o cenário mais real possível, né? O cenário mais real possível. E não só fazendo ali com base na média e tudo mais, ou com base numa regressão simples ali. Então eu fiz tudo, apresentei como eu ia fazer os aumentos, eu construí uns box plots, mostrei as distribuições dos preços, né, das entregas nas maiores cidades, nas cidades com mais entregas. E aí, de acordo com essa distribuição do preço, né, eu decidi propor um aumento, né? Eu não lembro quanto que foi na época, mas eu acho que era um aumento de 3, 4%, se eu não me engano. Eu me baseei um pouco também na inflação, sabe? Nessa parte eu acho que eu dei uma viajada. Mas eu tentei propor um aumento que não ficasse muito fora da distribuição ali do box plot, né? Do que já era feito, porque é variável, né? Conforme a rota ali é variável. Então o meu box plot ele deslocaria um pouco, né? Com base nesse aumento, mas ainda assim as entregas mais, vamos dizer assim, com distância menor, o aumento não seria tão perceptível, seria perceptível, mas nem tanto. Então eu dei ênfase nisso. Eu nunca tinha feito algo desse tipo. Quando eu trabalhava no pricing, eu trabalhava mais com a automação assim dos processos, mas também eu fazia algumas análises de aumento de preço, muito baseado no que eu fiz, assim, sabe? E funcionava lá na onde eu trabalhava. Eu fiz isso, e na parte da projeção eu fiz esse modelo, né? Então ficou um notebook em Python, fiz tudo em Python, ficou um pouco complexo. Eu montei a apresentação, apresentei tudo. Não teve muito o que a gerente assim falar, assim. Eu consegui provar por A mais B ali o quanto aumentaria, o quanto a gente teria de receita. Eu acho que deu, eu não vou me lembrar, tá bem exato assim, 1 milhão e pouco, assim, sabe? E aí no final, ela começou a fazer umas perguntas sobre o modelo, sabe? E que faz sentido, lógico, se eu usei algo que não era muito do conhecimento dela, assim. Ela começou a fazer umas perguntas sobre o modelo, se existia algum erro. E aí eu falei para ela que sim, que tinha um erro e tal. Falei das métricas para ela. Eu acho que não ficou muito claro a maneira que eu apresentei para ela. No fim, a resposta veio corte rápido e seco, sabe? Tramontina, veio corte rápido e seco. Foi simplesmente: não vamos seguir com você no processo. Foi simplesmente isso. A resposta, eu acho que eu trouxe coisa demais para uma coisa que poderia ser mais simples, sabe? Quando ela queria uma projeção ali, talvez simples, e eu trouxe um modelo, e na hora que ela ficou com muitas dúvidas, talvez ela falou: no dia a dia isso aqui talvez só confunda, ou, né? Não sei. Mas enfim, o fato é que vocês têm que se preparar para esse tipo de teste, tá, gente? Então, saber fazer essas projeções, as empresas querem muito isso, saber fazer ali uma viabilidade. Então, se a empresa tem um custo fixo, tem um custo mensal, em quanto tempo ela vai ter o retorno do que ela investiu, isso é importante. Saber também fazer as variações mais simples ali, de 6 meses contra 3 meses, né? O quanto você ganhou no trimestre ou em relação ao ano anterior. Também saber fazer
análises estatísticas, né? Para um analista de dados é muito importante saber muito bem ali o que é uma média, uma mediana, saber olhar para um box plot, uma distribuição e saber explicar isso. Esse é o ponto fundamental num teste técnico. Você tem que saber explicar na linguagem deles, na linguagem de um gerente, o que ele quer saber. Não adianta você escrever um monte de coisa na apresentação, não adianta. Você tem que trazer big numbers, né, que seriam os números principais e como você fez e como você observou aquilo. E se a sua explicação ficar muito técnica, muito perdida, pode ser que você seja desclassificado, que é o que eu acho que aconteceu comigo lá anos atrás. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Estudem também essa maneira de apresentar, estudem bem os conceitos para que nos testes técnicos, se eu rolar alguma apresentação, você saiba argumentar ali com o que você tem, com o que você fez, você consiga provar por A mais B que o teu cálculo, o teu pensamento está certo e que você é uma pessoa confiante para se comunicar, por exemplo, com um diretor, com um gerente ou com um dono da empresa, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, então deixa o like pra gente. Faz tempo que eu não gravo, né? Mas eu vou tentar manter aqui esse canal vivo, tá? E comentem aí embaixo se vocês já fizeram algum teste técnico, qual é a dúvida que vocês têm sobre os testes técnicos aí de dados. Valeu, até!